Aí eu, pra não dar ideia de que não sabia de nada, né, fiquei olhando pra cara dele e falei assim, como é o nome dela? Aí ele falou o nome dela. Nessa hora os meus olhos já encheram de lágrimas, né? Porque eu já tava muito decepcionada, porque eu joguei o verde pra colher maduro, mas eu tinha muita esperança de que ele negasse, mas ele foi tão burro, ele caiu tão fácil que ele entregou tudo. Aí quando ele falou o nome dela, eu falei pra ele assim, né? Tu é tão burro, mas tão burro, eu não sabia de nada. De nada, ninguém me contou nada. Sabe como é que eu descobri? Por causa disso aqui. Aí eu apontei pro ar-condicionado. Nessa hora ele meteu a mão na cabeça e entendeu a merda que ele tinha feito. E ele simplesmente tinha entregado o romance dele, a traição dele sozinho. Aí pronto, gente. Começou a chorar, começou a querer negar, começou a dizer que tinha sido só uma vez, que tava arrependido, não sei o que. Eu tava... Falei, amigo, 3 finais de semana que eu venho aqui e esse negócio tá assim, tu vem me dizer que é só uma vez. Pelo amor de Deus, né? Comecei a catar as minhas coisas pra ir embora na mesma hora. Ele lá atrás de mim, dizendo que tava arrependido e chorando, pedindo desculpa, dizendo que nunca mais ia fazer, que não sei o que e tal. Eu falei, não quero saber. Não quero saber. Fui pra minha casa e quando eu cheguei em casa, óbvio, eu caí no choro, me derramei em lágrimas, me entreguei pra aquela depressão que eu tava sentindo naquele momento, porque realmente eu tava muito decepcionada. Eu tava muito arrasada, eu tava muito triste. E ele lá me ligando, mandando mensagem, querendo conversar isso, aquilo e tal. Não dei corda pra ele. Bloqueei ele de tudo. Ele foi bater na minha casa. Eu falei que não queria conversar, que não adiantava, não importava o que ele falasse. A gente não ia voltar. E de fato, não voltamos. Até hoje eu não sei quem é essa menina com quem ele se envolveu, porque eu não consegui lembrar de ninguém com o nome que ele falou. E eu também não fui procurar, eu não quis procurar, não acho que ia me fazer bem procurar. Então não sei quem é, até porque ele também não assumiu nada com ela. Mas de fato nós terminamos o nosso namoro. Ele passou muitos meses me perturbando pra voltar, mas eu não aceitei voltar. De jeito nenhum. E ele só parou de fato de me encher a paciência quando eu já apareci namorando outro rapaz, meses depois. Mas sério, quem diria que eu ia descobrir uma traição por causa de um ar-condicionado? E vocês, qual foi a forma mais louca que vocês já descobriram uma traição? Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso. Eu tinha uma professora na minha escola, na minha época de ensino médio, que, assim, ela foi minha professora por 3 anos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano. E assim, todas as vezes eu passei de raspão na matéria dela, assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque ela era uma pessoa, assim, de fato, uma professora, na verdade, daquelas que não sabe ensinar, sabe? E fora que nós tínhamos os problemas pessoais, eu e ela. Eu sempre fui muito rebarbada, digamos assim, porque o que acontece? A minha mãe me criou e ela sempre me ensinou que quando eu estivesse certa, era pra eu brigar, era pra eu questionar, não era pra eu calar minha boca. Então, toda vez que eu tinha algum problema com essa professora dentro de sala, eu nunca calava minha boca. Eu tinha que calar, né? Mas eu não calava porque eu achava que eu estava certa e eu lutava pelos meus direitos até o final. Então, com relação a isso, eu desacatava muito ela dentro da sala, sabe? E aí a gente acabou criando um ranço pessoal uma da outra. E por diversas vezes nós discutimos de bater boca dentro da sala. Várias vezes a diretora me chamou porque a professora nunca estava errada, né? Era sempre eu, então a diretora sempre me chamava porque eu ficava batendo boca com a professora. Enfim, se tornou de fato algo muito pessoal entre nós duas. Detalhe, as minhas notas eram perfeitas em todas as outras matérias. Era só na dela que era pela misericórdia. Chegou no último ano, o último bimestre do ano, já estava tipo ali para encerrar o ensino médio, encerrar todas as aulas, tudo. O último dia de aula dela, né? Quando ela estava se despedindo de todo mundo e tal, para sair da sala, ela chegou perto de mim e falou que se eu passei de ano, que se eu tinha terminado o ensino médio é porque era muita sorte, porque de fato eu era uma vagabunda que nunca ia ter futuro nenhum na vida, que provavelmente eu não ia nem conseguir entrar em uma faculdade. Como a gente já tinha os nossos BOs, quando ela falou isso, eu virei pra ela e falei assim: ah, cala a boca, sua velha doida. A ofensa da menina, né? Enfim, ela falou isso, eu xinguei ela de volta, ela foi embora, mas aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? O fato dela me ofender desse jeito e falar que eu nunca ia ter futuro nenhum. Porque na cabeça dela eu era uma péssima aluna, né? Mas ela esquecia que nas outras matérias eu era muito boa. Bom, o tempo passou, eu consegui entrar na faculdade que eu tanto queria, fiz meu curso, tudo, e quando eu já estava quase pro final do meu curso, eu conheci um rapaz, que ele estava exatamente no mesmo curso que eu, só que ele era do primeiro semestre, eu estava tipo no 8º semestre, sabe? Então ele era um pouco mais novo do que eu. E como sempre rolava muito lá na faculdade, coisas de seminários, congressos, palestras, enfim, todo mundo acabava participando e eu conheci ele lá. Me interessei muito por ele logo de início, ele se interessou muito por mim e tal. Nós começamos a sair, começamos a ficar, frequentar bares, cinemas, restaurantes, enfim, a gente ficou muito grudado.
Até que nós começamos a namorar. Ele me pediu em namoro, eu tava muito apaixonada e eu aceitei. Chegou a vez de conhecer a família, né? Ele foi, conheceu a minha família, todo mundo adorou ele, todo mundo ficou muito feliz. Ele, de fato, era um encanto de garoto, né? Então, todo mundo da minha família amou ele. Quando eu fui pra conhecer a família dele, que ele veio me mostrar uma foto de quem era a mãe, de quem era o pai. Adivinha só quem era a mãe? A minha professora maravilhosa do ensino médio. E eu que entreguei o boy que eu tava ficando pra mulher dele. Ei, fica aí que tem história nova. Eu conheci ele, ele era um rapaz incrível, gente. Ele era educado, bonito, me tratava muito bem, tinha um papo muito bom. E quando eu mal percebi, a gente já tava muito, muito, muito envolvido. Mas ele tinha uma coisa em específico. Era uma pessoa muito reservada com a vida dele. Tipo, ele não falava nada, absolutamente nada da vida dele. E assim, quando a gente ficava, ou a gente ficava só no carro dele, ou quando a gente saía pra jantar, era sempre em uma outra cidade que era vizinha da nossa, mas nunca na cidade onde a gente morava. Então é óbvio que eu já comecei a desconfiar a partir daí. Ele é casado. Porque não é possível uma pessoa querer se esconder tanto desse jeito. As mulheres, quando quer descobrir, ela descobre. Eu virei a própria FBI e acabei descobrindo a rede social da mulher dele. Porque ele mesmo, nada, sabe? Mas eu acabei descobrindo a rede social da mulher dele. Quando eu abri o perfil dela, tinha várias e várias e várias fotos deles dois juntos. Então eu sabia que eu estava sendo feita de trouxa por ele. Porque pra mim ele falava que era solteiro. Ou seja, que futuro essa relação ia ter? Nenhuma. Detalhe, na época que a gente tava ficando, a mulher dele tava grávida. Mas enfim, quando eu descobri, me fingi de besta, me fingi de sonsa, não falei absolutamente nada pra ele. E a gente tinha marcado de jantar, né, no dia seguinte. Aí eu pensei, será que eu conto pra mulher dele? De início eu fiquei com medo por causa da gravidez dela, né? Sei lá, mas a mulher precisa saber. Eu não vou esperar até ela ter o filho pra depois contar, né? Porque até lá, se não for comigo, vai ser com 300 outras pessoas. Enfim, mandei uma mensagem pra ela e falando quem eu era e falando pra ela aonde eu iria estar no dia seguinte, com quem eu iria estar, o local que eu iria estar e o horário que eu iria estar. Que se ela quisesse conhecer o marido dela, que era pra ela aparecer lá. E é óbvio que ela foi. Parte 2. Parou, parou, ela passou, sarrou, gostou, sorriu. Que puta safada quer sentar no meu fuzil. Que puta safada quer sentar no meu fuzil. Que puta safada. O marido ficou extremamente arrasado, óbvio, né? Era a mãe dele. E eu dei todo o apoio a ele que ele precisava. Tipo, eu e a mãe dele, a gente não se dava bem. Isso era fato, era óbvio. Mas nem por isso eu desejava o mal dela. Eu não queria que acontecesse isso com ela de jeito nenhum. Nós tivemos que aguentar por muito tempo a família dele falando que o que tinha acontecido com ela era culpa nossa, que ela tinha morrido de desgosto, que a gente tinha provocado aquilo nela. E eles falavam como se ele tivesse, tipo, abandonado ela, tudo, mas não foi nada disso. Ele ligava para ela todos os dias, ele frequentava a casa dela, ia sempre que podia e tal. A gente só decidiu, ele decidiu, na verdade, que o nosso relacionamento ia dar muito mais certo se a gente tivesse a nossa própria casa. Só que ela infernizou tanto a cabeça, assim, dos outros, falando que eu tinha feito ele se afastar de mim, que eu tinha tirado ela de perto dele, que todo mundo começou a dizer que eu era a vilã da história e que ele era um péssimo filho por ter trocado ela por mim. Vocês imaginam como é que foi pra ele ter que escutar da própria família que ele foi o causador da morte da mãe dele? Não, vocês imaginam isso? Nós tivemos que cortar laços real com toda a família dele, porque as pessoas não tinham o mínimo de empatia por ele, pelo sofrimento dele, pelo que ele estava passando, nada. A gente teve que se afastar completamente. Hoje em dia, tanto eu quanto ele e o nosso filho, a gente não tem contato nenhum com ninguém da família dele. Ninguém, absolutamente ninguém. Só com a minha família mesmo. E como todo mundo sabe o que ele passou, a minha família abraçou ele como se fosse da nossa própria família, para que ele não se sentisse tão mal com essa situação. Hoje eu agradeço que a gente tentou, sabe, de novo por causa do nosso filho, porque apesar de tudo a gente é uma família feliz. Mas enfim, foi isso. Assim, eu sempre fui desconfiada de tudo, né? Então eu peguei e falei pra ele que eu queria que ele me mostrasse alguma prova, que eu queria que ele me mostrasse alguma coisa que realmente comprovasse aquilo que ele estava falando. Então ele se propôs a ir no meu trabalho no outro dia pra mostrar todas as provas que ele tinha e eu aceitei. Quando meu marido saiu do banheiro eu não falei absolutamente nada, porque eu queria ter certeza antes de ir lá acusar ele e tudo. Aí quando foi no outro dia, ele apareceu no meu trabalho e mostrou todos os prints, fotos, tudo que ele tinha levantado pra acusar a esposa dele, que ele também acusava o meu marido, né? Inclusive ele levou a mulher pra falar comigo. Ele levou ela pra conversar comigo, acho que ele já tinha feito o escândalo todo lá com ela, forçou ela a falar comigo, não sei. Sei que ela foi lá falar comigo. Ela me pediu desculpa, disse que não era pra eu me separar do meu marido, porque ele amava o que tinha acontecido, porque ele me amava, o que tinha acontecido entre eles dois tinha sido só uma vez, que era pra me perdoar, não sei o quê. Quando ela falou isso,
ele simplesmente virou um tapa no rosto dela na minha frente. Na frente tinha um monte de gente que tava passando ali na rua, porque eu falei pra vocês que eu trabalhava numa loja, né? Então era uma rua muito movimentada, porque tinha loja pra todos os lados, e a gente tava na frente da loja. Ele deu um tapão no rosto dela e todo mundo ali ficou tipo, meu Deus, ele tá agredindo a mulher. Mas ao mesmo tempo ninguém também falou nada. Por fim, eles foram embora e tal. E, gente, quando eu fui pra casa, eu caí no choro na frente de toda a família, sabe? Fiquei, tipo, muito mal, contei pra família o que tinha acontecido. A mãe dele falou que ele nunca ia ter coragem de fazer uma coisa dessas, que era fofoca. O pai dele falou que era só ciúmes meu, que não era isso, não sei o quê. Aí as irmãs dele, as minhas cunhadas, né, que foram investigar pra saber se era verdade e tal, e elas acabaram descobrindo que sim, que era verdade. E me contaram, pelo menos elas pra ficar do meu lado, né? Eu era tão besta apaixonada, que eu acabei perdoando e voltando com ele, só que não demorou muito pra eu descobrir todos os vários outros chifres, porque eu perdoei, mas ele continuou fazendo do mesmo jeito. Não com a mesma mulher, mas com outras. E aí, gente, eu sofri por muito tempo, porque eu sempre achava que ele ia mudar, que ele realmente me amava, que era só um deslize, que era só isso, que era só aquilo. Mas não, toda vez que eu perdoava, ele ia lá e me traía de novo, ele ia lá e me traía de novo, até que eu cansei e resolvi me separar. E hoje já faz uns anos que eu tô separada, ainda sofro com essa situação, porque ele ainda tem um lugar assim no meu coração, sabe? Mas eu sei que me faz muito melhor estar longe dele, porque ele não é o tipo de pessoa que merece uma mulher como eu. Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Gente, ele morava sozinho, né? A gente se beijou e o negócio foi esquentando. E sim, aconteceu o que vocês... Eu tenho certeza que vocês estão pensando. Sim, aconteceu. E eu era pura, né? Por todos os caras com quem eu ficava, quando eles conheciam a minha irmã, eles queriam logo ficar com ela. Então não dava nem tempo de chegar nos finalmente. E eu fiquei com ele, com o namorado da minha irmã Mocreia. Fiquei e amei. E vocês acreditam que nesse mesmo dia, ele falou pra mim que me amava? Ele falou que me amava, que tava apaixonado por mim, que não conseguia parar de pensar em mim, que ele não sabia mais o que fazer, porque ele tinha medo de conversar comigo e eu dar um pé na bunda nele por causa da minha irmã e tal. Meu querido, já chegou antes, eu não tava nem aí, porque aquela Mocreia nunca teve consideração comigo. Eu não vou ter com ela, não. Meu filho era pra ter chegado antes. E aí ele perguntou qual eram os meus sentimentos por ele e tal, e eu falei que eu gostava muito dele, que eu estava apaixonada por ele desde o dia que eu tinha conhecido ele e tal. E aí ele perguntou que se ele terminasse com a minha irmã, se eu estaria disposta a enfrentar ela, a enfrentar os meus pais, pra namorar com ele. Eu falei, óbvio. Óbvio, não precisa nem perguntar 2 vezes. Só que ele não contava que a minha irmã tinha preparado uma festa surpresa pra ele na minha casa, né? E pra vocês verem como a minha irmã era tão desgraçada que nem pra mim ela não tinha falado. Ou seja, eu não estava convidada pra festa. E aí eu fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu vi que tava, tipo, tudo... Ela tava arrumando tudo em casa. E eu comecei a ficar, tipo... Aí eu fui perguntar pra ela o que era. E ela disse que ela tava fazendo uma surpresa pro namorado dela. E que era pra eu sumir de lá porque eu não tava convidada. Aí eu olhei assim, ainda pensei em avisar ele, né? Mas eu fiquei com tanta raiva dela que eu falei assim, vou deixar ele vir terminar com ela na frente de todo mundo. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou à noite, ele se assustou com a quantidade de gente que tinha na minha casa. E aí ele tentou, tipo, manter a linha, porque ele não queria terminar com ela na frente dos outros e tal. E eu fiquei, tipo, olhando assim lá da porta do meu quarto, beirando, né? Vendo aquela situação toda, porque eu não tava convidada, eu não podia nem ir pra sala de casa. E aí ela percebeu que ele tava estranho com ela, né? Isso ele me contando depois, que ela percebeu. E ele falava pra ela que ia conversar com ela depois, que era pra esperar as pessoas irem embora, que ele ia conversar, que ele ia conversar. Mas como a minha irmã ela é escandalosa, ela não sabia esperar e começou a querer brigar, discutir ali na frente de todo mundo pra perguntar o que ele tinha, se ele não tinha gostado da festa. E aí ele virou pra ela e falou que era pra ela parar de fazer escândalo, que eles iam conversar depois, e ela nada. Até que ele chamou ela no cantinho e falou assim, tá bom, já que tu quer fazer escândalo, quer saber o que tá acontecendo, pois é, eu quero terminar. Aí ela começou a gritar com ele lá ali na frente de todo mundo. Ele falou baixinho pra ninguém escutar, mas ela fez um escândalo na frente de todo mundo porque ele tava terminando com ela. Aí o pessoal lá percebeu, né, que tava acontecendo, começou a ir embora e tal, e ela lá fazendo o escândalo. Aí ele conseguiu levar ela pra dentro do quarto dela pra conversar e lá ele terminou com ela e disse o motivo que ele estava terminando, porque ele simplesmente estava apaixonado e queria namorar comigo. Gente, aquela menina saiu do quarto atrás de mim. Ela foi em cima de mim, ela puxou meu cabelo, ela me bateu. Gente, ela me arrebentou nesse dia. Mas pra mim, gente, valeu cada tapa que eu levei. Juro pra vocês, valeu cada tapa. E aí, depois disso, os meus pais também ficaram muito chateados comigo, né? Começaram a me botar como a vilã da história e tudo. E a minha irmã parou de falar comigo. E aí, depois, os pais meio que me expulsaram de casa. Eu digo expulsaram porque, assim, eles não falaram diretamente pra eu ir embora. Eles começaram a jogar uma indireta aqui, uma indireta ali e tal. E eu resolvi juntar meus paninhos e, ó, vazar de casa. E aí, o meu namorado agora me convidou pra morar com ele. E hoje já fazem 4 anos que a gente mora junto. Nós já estamos casados, papel passado e tudo. Já temos um filho
maravilhoso. Minha irmã até hoje não fala comigo. Os meus pais falam, mas eles estão cagando, a realidade é essa, eles estão cagando pra minha vida, não estão nem aí, eles nem me visitam, não visitam o meu filho nem nada. E o meu marido, gente, me trata como se eu fosse uma verdadeira rainha, sabe? É como se fosse Deus no céu e eu na terra pra ele. Vocês não têm noção do quanto eu sou feliz hoje. Então sim, roubar o namorado da minha irmã foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Enfim, foi isso. Se eu não tivesse respeito pelas pessoas que me mandam as suas histórias, eu ia simplesmente jogar aqui os prints e evitar esse tipo de comentário super idiota e super desrespeitoso com o meu trabalho. Mas eu tenho o print da dona dessa história pra mostrar pra vocês. Eu aqui consegui cobrir a foto dela com o nome, mas até ela fala ali no início, ó, a história é grande, mas você pode resumir nas partes que você achar melhor e tal. Agradeci por mandar a história, ela disse de nada. E ontem, depois que ela viu o resultado da história, ela me mandou essa mensagem aqui, ó. Jô do céu, você é simplesmente perfeita pra contar histórias. Tem coisas que eu nem te contei e você simplesmente adivinhou. Parabéns, que dou. E aqui eu agradeci pela confiança por ela ter me mandado a história dela. Como vocês podem ver, ó, essa já é uma conversa do final de semana. Tipo, se eu quisesse, de repente, inventar, né, que existe uma dona da história, não ia ter dados pra comprovar pra vocês. A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia que eu fiquei com o namorado da minha irmã, depois dela ter ficado com o meu. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e a minha irmã, nós nunca fomos muito amigas. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito mal, sabe? A nossa diferença de idade era de apenas 2 anos. Mas as nossas personalidades eram completamente opostas. Então isso fazia com que a gente não se desse bem. E a minha irmã sempre foi o tipo de pessoa oferecida, sabe? Que dava em cima de todo mundo e aquilo me incomodava muito porque era algo totalmente diferente do que eu sou. Enfim, eu comecei a namorar e a minha irmã estava solteira. Tava ali namorando por mais ou menos 1 ano, quando eu descobri que o meu namorado e a minha irmã estavam tendo um caso. E eu descobri isso após ter pego o celular dele, quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. Óbvio que eu fiz o maior escândalo com ele, foi a maior confusão, gritaria e tal. E ele veio com aquela história de que foi ela que deu em cima de mim, não sei o quê, e de fato eu olhei todas as mensagens, porque ele achando que me provando que foi ela que deu em cima dele, eu ia perdoar, né? Mas eu acabei vendo todas as mensagens que ele me mostrou. No início foi ela que começou a mandar mensagem pra ele, a dar em cima, a falar pra ficar com ela, que isso, que aquilo. Mas não muda o fato de que ele me traiu do mesmo jeito. Então eu terminei com ele, eu não perdoei, mas eu também fiquei com muita raiva dela pelo fato dela não ter me respeitado também. Aquilo abalou ainda mais a nossa relação. Era um inferno dentro de casa. Os nossos pais queriam que a gente se entendesse, né? Porque para os pais, ver as suas 2 filhas brigando é um sofrimento, né? Mas enfim, a gente brigou muito feio e tipo, a gente morava na mesma casa, mas a gente não trocava uma palavra sequer. E detalhe, ela abria a boca pra dizer que o meu namorado tinha me trocado pra ficar com ela, que ela era mais bonita do que eu, que ela não se arrependia porque isso mostrava que ela era melhor do que eu. Enfim, gente, só essas coisinhas aí que vocês podem imaginar. Eu ignorava a todo custo porque pra mim nem valia mais a pena. Passou mais ou menos uns 6 meses que eu tinha terminado meu namoro, a minha irmã apareceu namorando. Quando ele ia na minha casa, a gente se cumprimentava assim, muito superficial, a gente não tinha muito contato, eu não tratava ele mal, até porque eu não tinha nenhum problema contra ele. Ele namorava minha irmã e o meu problema era com ela, mas ele sempre foi educado comigo e eu sempre fui educada com ele. Só que não demorou muito pra eu começar a perceber que ele ficava me olhando, que ele ficava me encarando. E pra em alguns momentos em que a gente acabava ficando sozinhos, às vezes na sala ou na cozinha, ele falava algumas coisas que dava a entender que ele tava dando em cima de mim. Então eu pensei na minha cabeça, né? Quer dizer que o namorado da minha irmã pilantra tá querendo ficar comigo? Tendo que alguns meses atrás ela deu em cima e ficou com o meu namorado. E parece uma boa pegadinha do destino, né? Parte 2. Quando ela fez isso, eu juro pra vocês, a minha vontade era de retribuir. Eu queria retribuir, mas eu acho que eu fiquei tão em choque com aquela situação que eu não tive justamente reação pra fazer nada. Ela simplesmente fez isso, pegou as coisas dela e foi embora. E eu fiquei, tipo, parada no meio da sala, olhando, vendo ela ir embora, sem conseguir fazer absolutamente nada. E depois que ela saiu, eu simplesmente caí no choro, comecei a chorar e tal. Liguei pro meu marido, contei o que aconteceu, falei pra ele as coisas que ela falou, as coisas que eu falei, toda a situação. Falei, enfim, expliquei tudo e eu não conseguia parar de chorar. Eu tava muito triste com aquela situação, tava muito chateada. Eu tava, tipo, tudo. As minhas emoções estavam muito à flor da pele, sabe? E aí, como ela tinha ido embora, eu fui, juntei todas as coisas, limpei tudo. E quando meu marido chegou do trabalho, ele conversou comigo e tal. Falou que essa situação não podia continuar dessa forma. Que ele ia na casa dela pra conversar com a mãe dela pra saber de fato o que tava acontecendo. Quando ele foi lá na casa da mãe dela, né? Eles bateram boca porque a mãe dela não queria aceitar que ela tinha feito aquilo. Tava dizendo que eu
eu tava inventando, que provavelmente eu tinha provocado ela pra ela fazer aquilo, porque ela não era desse jeito, porque na casa dela ela era uma santa. Enfim, tudo isso. E aí o pai dela, vendo que não ia dar em nada, sentou e chamou a filha dele pra conversar. Ela disse que não queria conversar, que não sei o quê. Enfim, brigaram lá, mas ele obrigou ela a conversar. E no meio de toda a discussão, ela acabou soltando pro pai dela que se ele não tivesse traído a mãe dele pra ficar comigo, ela não ia ser desse jeito. Na hora o pai dela olhou, tipo, como assim? Aí ela começou a gritar, começou a falar pra ele que ela sabia que ele tinha deixado a mãe dela pra ficar comigo, que eu tinha destruído a família delas, que eu era uma pessoa ruim, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não merecia ter o pai dela, que ele não merecia ter ela como filha, que a mãe dela era um isso, que ela... Enfim... Entendemos que a mãe dela ficava falando pra ela que o pai dela deixou a mãe dela pra ficar comigo, que eu roubei, que eu destruí a família, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, sendo que não foi dessa forma. Quando eu me envolvi com o pai dela, a menina já tinha 10 anos, já tinha 11 anos. Então, não tem lógica, eles já estavam separados, há muitos anos. Mas a mãe dela enfiou na cabeça dela que ele já estava comigo de quando eles ainda estavam casados. Que ele só tinha me assumido depois de grande, para que não ficasse estranho, para que não ficasse feio, para que isso, para aquilo. A mulher enfiou na cabeça da menina que eu já estava com ele há 10 anos atrás. Sendo que não, eu só estava com ele há 3 anos. Mas como a menina era tão ingênua, ela acabou acreditando nas coisas que a mãe dela falava. E a gente ainda ficou sabendo que a mãe dela instigava ela a não me obedecer. A mãe dela falava pra ela que eu não era nada dela e que ela não tinha por que me obedecer. Então ela não me obedecia. E a mãe dela foi, comendo ali o cérebro dela, que chegou nesse ponto da menina ser extremamente rebelde comigo, sentir raiva do pai, achando que o pai tinha traído a mãe dela pra ficar comigo, e acontecer tudo o que aconteceu. Quando ela veio pra nossa casa, nós dois sentamos com ela e contamos como é que foi as coisas, que aquilo era mentira, que aquilo nunca tinha acontecido e tal. Ela me pediu desculpa, eu também pedi desculpa a ela pela resposta que eu acabei dando. O pai dela foi e teve o maior pé de porrada com a mãe dela, falando que não era pra ela ficar fazendo e falando essas coisas que não eram verdade, que era pra ela aceitar de uma vez por todas que eles não estavam mais juntos, que eles já estavam há mais de 10 anos separados, que eu gostava muito da menina, que eu não queria o mal dela, enfim. Foi a maior discussão, mas até hoje a mulher não mudou em nada. Ela já sabe que a mãe dela que não aceita o fim do casamento. Então toda vez que a mãe dela tenta falar mal de mim ou do pai dela, ela, ignora, sabe? E a nossa relação, gente, apesar de não ter voltado a ser como era antes, a gente se respeita, a gente é educada, a gente conversa e tal. Mas esse fato isolado em específico foi uma coisa que abalou muito o nosso relacionamento como madrasta e enteada. Mas hoje em dia a gente se respeita. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Homens, sempre que vocês tiverem a oportunidade de defender a mulher de vocês, defendam. Porque depois você perde, aí, fica chorando. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tinha 16 anos quando eu resolvi sair de casa porque eu não me dava bem com a minha mãe de jeito nenhum, sabe? Era um inferno viver com ela. Só que nesse tempo eu conheci um rapaz que ele tinha exatamente a mesma idade que eu. E ele me convidou pra morar com ele. A avó dele tinha uma boa condição financeira, então ela tinha várias casas e ela resolveu dar uma dessas casas pra gente morar. Como foi ela que criou ele tinha ela como mãe, então automaticamente ela era minha sogra. E uma dessas casas que ela deu pra gente ficava um pouco distante, sabe? Ficava em uma outra cidadezinha, um pouco distante de onde ela morava. E a única condição que ela impôs pra deixar que a gente morasse juntos, sozinhos lá e tal, é que a gente não parasse de estudar. Já que a gente ainda era novinho e tal, ainda estávamos no ensino médio. E até aí tudo bem, nós fomos morar juntos e continuamos estudando. De início até que era ok, a gente conseguia conciliar a casa, a escola, tudo. E ela queria estar visitando a gente todo mês. Pelo menos uma vez, um mês ela queria ir pra lá e ficar passar uns dias com a gente e tal. E no início pra mim não tinha problema nenhum. Ela sempre me tratou muito bem e tal, mas não demorou muito pra ela começar a mostrar quem ela realmente era. Tipo assim, ela que sustentava a gente, né? Ela tinha dado a casa, ela mandava comida, dinheiro e tal, porque ela não queria que a gente trabalhasse, ela queria só que a gente estudasse. Então era ela que sustentava a gente. Então assim, quando ela começou a implicar comigo, eu não podia falar muita coisa, porque eu tava dependendo dela, né? Eu tava vivendo às custas dela. Então tudo que ela falava, eu tinha que calar minha boca e aceitar. Só que as implicâncias dela foram ficando maior, sabe? Eu não podia fazer absolutamente nada dentro de casa, que tudo tava errado. Se eu varria a casa, tava errado. Se eu passava pano na casa, tava errado. Se eu fazia uma comida, tava errado a forma como eu tinha temperado a comida. Qualquer coisa que eu fizesse dentro da casa era motivo de implicância, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse, eu tava fazendo errado. E como eu não falava nada, né? Eu só aceitava,
ela entendeu que ela podia continuar me maltratando e me humilhando cada vez mais. Então chegava a pontos que ela me ofendia, que ela me xingava, que ela dizia que eu não servia pra nada, que eu não prestava pra fazer nada, que eu não sabia fazer nada, que eu era uma péssima mulher, que eu era uma péssima nora, que eu era uma péssima dona de casa. E o tempo todo ela me humilhava, gente. Ela falava coisas absurdas. Só que ela falava sempre na frente do meu namorado, né? Do meu marido e tal, sei lá. E ele nunca falava nada. Ele simplesmente, tipo, fingia que não tava escutando nada o tempo todo. Ela me ofendendo e tal. E ele via que eu ficava mal com aquela situação. Porque apesar de eu não fazer nada, não falar nada na hora, depois eu ficava super triste. Eu começava a chorar e tal. Porque eu não entendi o porquê que ela implicava tanto comigo. E ele via que aquela situação me deixava muito mal. Mas ele nunca falava nada. Ele nunca me defendia. Ele nunca, tipo, nem sequer falava pra ela: ei, poxa, pega um pouquinho leve, ela tá aprendendo. Ou se tá errado, ensina nada. Ele não falava nada, nada, nada. E aquilo era uma das coisas que mais me deixavam tristes. Porque ele via que era uma coisa que me magoava muito e ele nunca falava nada. Enfim, terminamos o ensino médio, né? E aí eu comecei a ir atrás de um emprego. E quando eu consegui um emprego, gente, ela implicava demais. Ela falava pro meu namorado que era pra ele me tirar do emprego, porque aquilo ia atrapalhar minha vida, porque eu não tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar só dentro de casa e tal, que era ruim, e que não precisava preocupar com dinheiro porque ela ia bancar a gente. Mas a que custo, né? Ela queria bancar a gente e me humilhar ao mesmo tempo. Tipo, ela não queria que eu trabalhasse porque ela queria continuar me controlando, sabe? E se eu trabalhasse, logo eu ia ter meu dinheiro e logo eu não ia precisar mais da ajuda dela. Mas ela ficava infernizando meu namorado pra que ele me tirasse do meu trabalho. E aí conseguiram me tirar do trabalho. E aí ela começou a falar que era pra eu ir atrás de um curso técnico, de um curso superior, que ela ia pagar e tal, que era pra eu preocupar em me estudar e tal. Eu não entendo. Ela queria que eu estudasse, mas não queria que eu trabalhasse. Então, enfim. Falei, tá, né? Não tem muita coisa a se fazer, eu dependo dela e se ela quer pagar pelo menos isso pra eu sair de casa. E eu fui pro curso. Eu me inscrevi lá em um curso técnico, né? Só que lá eu conheci um rapaz. Logo, ele virou meu melhor amigo e não demorou muito pra ele começar a falar que tava apaixonado por mim, que tava gostando de mim e tal. E ele sabia todas as condições em que eu vivia, como era a minha relação com a minha sogra, como era a minha relação com meu marido, tudo. E ele estava disposto a me tirar daquela situação. E eu também tava gostando muito dele. A gente se apaixona pela forma como a gente é tratada, né? Quando tem uma pessoa que te trata ruim e uma outra que vem e te trata do jeito que você sempre quis, que você sempre sonhou, não é difícil se apaixonar, né? E eu também tava gostando muito dele. E ele estava disposto a me tirar de lá. E a gente começou a se envolver, né, de forma errada, e eu ficava com medo de contar e tal. Só que teve um conhecido que viu nós dois no nosso curso ficando e contou pro meu marido, né, entregou que eu estava tendo um caso lá. O meu marido, quando descobriu, transformou a minha vida em um inferno. Sabe o que ele fez? Ele me trancou dentro de casa para que eu não saísse, não falasse com ninguém, nem tivesse contato com esse rapaz com quem eu tava ficando. Eu nem acreditei que eu tava vendo aquilo. O meu padrasto também ficou super sem reação. A minha mãe se levantou num desespero, começou a colocar roupa, começou a se desesperar porque ele tava lá. O cara que tava com a minha mãe também vestiu a roupa dele na mesma hora e, ó, foi embora, não quis nem ficar ali pra nada. Eu também não sabia nem onde enfiar minha cara com toda aquela situação, sabe? Mas eu resolvi sair e deixar eles conversarem sozinhos. E ele com consideração de não fazer absolutamente nada comigo antes de falar com ela primeiro. E ela tava lá se divertindo com outro cara. Eles discutiram muito, sabe? E no meio da discussão, ele acabou falando pra ela que também nem importava mais, que nem precisava ela se explicar porque ele tava ali pra terminar com ela, porque ele tava apaixonado por mim e queria ficar comigo. A minha mãe surtou de raiva, surtou de ódio, começou a falar que ele também não era uma boa pessoa, porque ele também tinha traído ela, não sei o quê, e ele falou que era muito diferente, porque tanto eu quanto ele, a gente optou por não fazer nada antes de falar com ela, né? E a gente tava indo lá pra conversar. E aí, quando o assunto chegou em mim, óbvio que eu tive que me enfiar na conversa e falar pra ela que as coisas não eram daquele jeito que ela tava pensando, né? Que não eram do jeito como ela achava que era. E a gente tentou explicar pra ela tudo, né? Tipo assim, o foco saiu do fato dela estar com outro cara lá no sofá e veio pra gente. Nós tentamos explicar pra ela de todas as formas tudo que tava acontecendo e tal, mas a minha mãe não quis muito acordo, não. Ela expulsou eu e o meu padrasto aos gritos da casa. Gente, ela não deixou nem eu e nem ele pegar as nossas coisas que estavam lá. A gente só conseguiu pegar dias depois isso porque o meu pai interviu e entrou na casa pra pegar as nossas coisas. Por fim, já faz uns meses que isso aconteceu. Até hoje a minha mãe não quer nenhum papo comigo, ela não quer falar comigo. Já tentei conversar com ela várias vezes, mas ela não quer conversar comigo de jeito nenhum. Eu e o meu ex-padrasto, que agora é meu namorado, nós moramos juntos. A gente, tipo assim, engatou um relacionamento já morando junto. Eu fico muito triste que as coisas tenham ido por esse caminho e tenham acabado dessa forma, mas é como elas são hoje em dia. Mas enfim, gente, foi isso. O que a senhora tá fazendo aqui? Ela olhou pra mim e falou assim, ué, eu te falei que eu vinha, eu falei pra ela assim, mas eu falei que eu não queria a senhora no mesmo lugar que a gente, nem andando com a gente pra cima e pra baixo. Aí ela virou e falou assim, ah, minha querida, eu sinto muito porque o meu filho disse que eu posso ficar com vocês.
Eu olhei pra cara dele e falei, como é que é? Aí ele falou, porque ela queria muito vir, não sei o quê, e eu fiquei com pena, e eu também não vou deixar minha mãe andando por aí sozinha, numa cidade que ela não conhece e tudo. Aí eu falei, cara, na nossa lua de mel, no momento que é nosso, tu quer trazer a tua mãe? Aí ela ficou, para de frescura, não sei o quê, é só uma viagem, a gente vai aproveitar e tal, não sei o quê. Eu virei pra cara dele e falei, não. Ou você manda sua mãe pra outro lugar e ela vai fazer a viagem dela sozinha ou de volta, ou o nosso casamento acaba aqui agora e eu tô voltando pra minha cidade. Aí ele não acreditou, né, no que eu tava falando, ele não levou a sério, ele não achou que eu ia fazer aquilo. Então ele ficou, tipo, me enrolando, falando, para com isso, vamos aproveitar a viagem, não sei o que, já tá todo mundo aqui e tal. Eu falei, não, te decide, ou você manda sua mãe de volta, ou o nosso casamento vai acabar aqui agora. E ele ficou. Ele não tava levando a sério o que eu tava falando. E quando eu percebi que ele não ia tomar nenhum tipo de atitude, não estava me levando a sério, catei todas as minhas coisas e fui embora. E aí ele veio atrás de mim pra tentar me convencer e tal, não sei o que. Eu falei pra ele que não. Ou você manda sua mãe embora, ou eu vou embora. Aí ele foi e falou que ele não ia mandar a mãe dele embora. Eu falei, então, eu estou indo. E aí, como eu tava com dinheiro guardado que eu ia usar pra comprar, gastar, aproveitar toda a viagem, eu peguei e comprei uma passagem de última hora, paguei caríssimo na passagem e voltei pra casa. Vocês acreditam que ele passou todo o restante do dia lá com a mãe dele? Que era pra ser a nossa viagem, ele ficou lá e eu voltei pra casa. E ele tentava me ligar, né, e tal, mas eu nem atendia, eu não respondia nem nada. Quando ele retornou de viagem, que ele foi bater na porta do apartamento, as coisas dele já estavam lá todas prontas pra ele levar embora de volta pra casa da mãe dele. Ele não estava acreditando naquilo. Então ele falou assim, não, vamos conversar e tal. Eu falei, não temos nada pra conversar, aqui estão suas coisas, pode ir embora. Eu já dei entrada pra esse casamento acabar. Vai ser como se nunca tivesse nem existido pra mim. E aí por várias vezes ele ficou me perturbando, ele me ligava, ele ia na porta do apartamento, ele passou meses tentando fazer eu voltar com ele, mas eu não voltei, porque eu já percebi que, porque ele sempre ia incluir ela no meio de tudo, e tá tudo bem, é mãe dele e tal, mas tipo, até nos nossos programas de casal, não ia demorar muito pra ela vir morar no meu apartamento. Foi o que eu pensei. Eu falei que eu não queria aquilo pra mim, que eu não ia aceitar, e eu não aceitei. E depois de meses ele parou de me perturbar e de fato pra mim é como se esse casamento nunca tivesse acontecido. Hoje eu estou vivendo a minha vida, já estou namorando outra pessoa que é maravilhoso. Graças a Deus, a mãe dessa pessoa, minha sogra atual, é um amor de pessoa, é maravilhosa, é respeitosa, é tudo na minha vida aquela mulher. E ele tá namorando também, fiquei sabendo que ele está namorando com outra menina, mas que a mãe dele agora inferniza a vida dessa menina. Ou seja, se ele não der um basta nessa relação com a mãe dele, ele nunca vai conseguir ter relacionamento nenhum. Enfim, isso aí agora é problema deles, não tem mais nada a ver comigo. E essa é a história do dia que eu terminei com o meu casamento na minha lua de mel. Gente, eu amava muito meu marido. Amava mesmo, e eu sei que o que eu tava fazendo era extremamente errado. Eu tinha essa noção e ele não merecia isso. Mas era uma coisa que eu não conseguia controlar. Era uma coisa que eu não conseguia evitar. E depois desse dia eu comecei a sair, ter vários encontros com esse meu colega do trabalho. Quando eu tava junto com ele, eu simplesmente esquecia de tudo. Mas quando eu não tava, eu me sentia a pessoa mais imunda do mundo, sabe? Eu me sentia muito culpada. Todos os dias eu saía da minha cama dizendo que eu ia sair dessa situação, que eu ia dar um basta, que eu ia me afastar dele porque aquilo era errado. Mas era só eu ver ele que eu não conseguia fazer isso. E quando eu vi, já tinham se passado alguns meses em que a gente estava nesse rolo todo. O dia em que eu resolvi, de fato, dar um basta em toda essa situação foi um dia muito dolorido. Foi muito, muito dolorido, mas eu consegui tirar ele da minha vida, me afastar e tudo. Só que eu passei, assim, uma semana olhando o telefone toda hora, esperando uma mensagem dele, uma ligação, qualquer coisa. Eu fiquei muito agoniada, mas eu sabia que eu não podia fraquejar de novo, sabe? Eu tinha conseguido, eu precisava seguir em frente, apenas seguir em frente. Até que a menstruação atrasou e eu descobri que eu estava grávida. Como eu ia contar pro meu marido que eu tava grávida, sendo que eu e ele não fazíamos nada há bastante tempo? Ele ia saber que não era dele, não tinha nem como ser. Fui e contei pra esse meu colega de trabalho, né, meu amante, enfim, que eu estava grávida. Ele ficou tão desesperado quanto eu. Nós saímos do trabalho e passamos horas conversando sobre o que a gente ia fazer e no final não chegamos a conclusão nenhuma. Voltei pra casa e eu passei a noite inquieta. Eu não consegui dormir, na verdade. Eu não consegui nem ficar na mesma cama que meu marido, de tão mal que eu tava me sentindo. Até que chegou no outro dia, ele veio conversar comigo, falou que ele gostava muito de mim, mas ele não podia abandonar a família dele. E ele me pediu pra tirar o nosso filho. E eu ia fazer o quê?
Eu tirei. Aí que eu fiquei me sentindo mais imunda ainda, suja, uma pessoa horrível. E ele tentou enfiar na minha cabeça que aquilo era o melhor, que era o melhor, que era o melhor, que o que eu tinha feito era pro nosso bem, era pro bem das nossas famílias, não sei o quê. Mas aquilo tava me fazendo muito mal, sabe? E a partir desse dia eu nunca mais quis nem ver ele na minha frente. Várias vezes ele tentou se aproximar de mim novamente, mas eu não quis acordo com ele. Até hoje nós trabalhamos juntos, mas eu não troco uma palavra sequer com ele. Eu me sinto uma covarde, eu tenho vergonha de mim mesma, sabe? Já faz 2 anos que essa situação aconteceu. Até hoje ele fica correndo atrás de mim, às vezes ele fica pedindo pra sair, pra gente não sei o que, isso, aquilo, mas eu sempre nego. E até hoje meu marido não sabe de nada disso. Às vezes eu penso em contar pra ele e libertar ele do nosso casamento, pra que ele possa seguir em frente, conhecer outra pessoa, não sei. Mas eu sei que eu ia sofrer muito com isso, então eu não conto. Porque eu sei que se eu contar, eu vou perder ele. Ele vai se separar, ele vai arrumar outra pessoa, ele vai pra longe. E às vezes eu penso que isso pode ser o melhor pra ele. Mas eu sou egoísta demais pra aceitar isso. Mas enfim, essa é a história da minha vida. Ele falou que ela tava brigando muito com ele. Que ela tava perguntando pra ele onde é que eu morava. Que ela queria vir na minha casa, falar com os meus pais. Porque aquilo era muita safadeza. Que não sei o quê. Além da gente ser prima, eu ainda era filha do cara que ela odiava, né? O vulgo irmão dela. E eu me desesperei, tipo, como é que eu vou contar pro meu pai que eu passei a noite na casa da irmã que ele tanto odeia e ainda por cima no quarto com o filho dela fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo. Falei pra ele que não, que era pra ele controlar ela, dar um jeito, ela não podia ir na minha casa e tal. Aí ele falando que ia dar um jeito, que ia dar um jeito. Enfim, fui pro meu estágio. Mas a mulher, né, consultando um parente aqui, um parente ali, acabou descobrindo onde a gente morava. Quando eu voltei do estágio, lá estava ela na minha casa falando com os meus pais. Quando eu entrei, tava ela, o menino com quem eu tava, né, que tinha ficado. Tava minha mãe e meu pai na sala. A minha mãe tava me olhando com uma cara, tipo, mana, tu tá lascada, tu tá, ó. E ele me olhava com uma cara de quem tava, assim, me odiando, sabe? Querendo me comer viva, de tanta raiva. Aí eu peguei, parei perto dele e tal, e meu pai veio e perguntou se era verdade o que ela tava falando, e eu falei que era. Mas eu disse que em minha defesa eu não sabia que ela era minha tia, que ele era meu primo, eu não sabia de nada. Então, tipo, pra mim foi uma surpresa também. Aí ele falou que entendia e tal, que tava certo, a gente não sabia, mas que a gente tinha que se afastar, porque aquilo era errado, porque era pecado, que não sei o que, começou aquele negócio de primo ficando com primo. Né? Eles, tipo, primeira vez tudo bem, não sabiam e tal, mas agora já estavam sabendo, então não podia acontecer mais. Aí eu falei assim, mano, tipo, vocês armaram um escândalo por causa disso, que realmente eu perdi até a vontade de ficar com o menino, nem que vocês deixassem, eu até perdi a vontade. Porque foi um escândalo por causa de uma besteira. Aí depois a gente conversou, eu e ele e tal, e a gente decidiu que não ia mais ficar mesmo. Que nós poderíamos ser amigos. Que, tipo, se os nossos pais não queriam se falar, o problema era deles. Mas a gente não tinha por que comprar a briga deles. Então a gente decidiu que nós iríamos ser amigos. Que nós iríamos ter um contato ali de primos e tal, ter uma relação normal. E aí já faz um tempo que isso aconteceu. Foi, inclusive, antes da pandemia. Hoje em dia eu considero ele um dos meus melhores amigos. Eu tenho muita consideração, muito carinho por ele. Ele também tem muita consideração, muito carinho por mim. A gente realmente nunca mais ficou desde aquele dia. A gente nem sequer fala desse assunto. Literalmente, ele virou um irmão pra mim. Eu frequento a casa dele, hoje em dia a minha tia já me trata bem, né? Ele frequenta a minha casa, meu pai também trata ele bem, mas os nossos pais ainda não voltaram a se falar. A gente também não se mete no assunto deles, até porque a gente nem sequer sabe o que foi que aconteceu, eles não falam, e pra gente é melhor ficar neutro em toda essa situação. Mas enfim, foi. Enfim, acabei deixando toda essa situação pra lá, sabe? Não quis brigar com ela e tal, onde já se viu, vou ficar brigando por causa de homem, sabe? Ainda mais por um que não vale nada, acabei deixando pra lá. E os meus pais, no meio de toda essa situação, eles são neutros, tá? Eles não se metem, não falam nada, eles fecham os olhos. Enfim, aí passou-se uns anos, né? Ela acabou terminando com ele depois, eles não ficaram mais e tal. Foi só fogo mesmo, né? Eles terminaram e tal, passou-se uns anos. Eu fui me mudar. E aí, no meio da mudança, eu acabei achando um pendrive que era dele, que acho que ficou comigo por algum motivo, nem me lembro, mas o pendrive dele tava comigo. Daí eu fui abrir pra ver o que que tinha, né? E tinha, assim, pasta com foto dele com a família, tinha uma pasta com fotos dele comigo e uma pasta com fotos dele com ela. E eram fotos que dava pra ver que fazia muito tempo e era da época que nós estávamos juntos. Tipo, não era só fotos deles dois, sabe? Tinha vídeos deles dois fazendo, né? As coisinhas lá e tal. Tinha, assim, vídeos que eu fiquei com vergonha só de assistir. Juro pra vocês. E aí eu fiquei morrendo de raiva na hora, né? Óbvio, fiquei puta da vida. Minha vontade era de ir lá com ela questionar e tal. Mas assim, já tinha se passado muitos anos, né? Muito tempo. Não ia fazer sentido eu brigar
Agora, e assim, não ia dar em nada, porque mesmo depois de muito tempo, a minha irmã continuou sendo péssima, continuou me tratando mal pra caramba. Eu continuo amando a minha irmã com toda a minha força, vou dar minha vida pra ela se precisar, mas ela não tem muita consideração comigo. Eu queria ser mais como ela, assim, agir com ela como ela age comigo, eu queria, mas infelizmente eu não consigo. Enfim, acabei optando por não fazer nada, deixar pra lá, porque não ia dar em nada, gente, não ia dar em absolutamente nada, não valia o esforço. Então eu acabei deixando pra lá. E ela não sabe que eu vi essas fotos, que eu sei de tudo, não sabe de nada. Hoje em dia eu tô super afastada dela, sabe? Ela é alguém que me faz muito mal, mas eu sinto muita saudade, eu amo ela incondicionalmente, mas ela é uma pessoa que me faz muito mal, sabe? Então eu me mantenho afastada. E ela é uma pessoa assim tão ruim de lidar, e pra vocês verem como a vida é, que teve vários rapazes por quem ela se apaixonou depois de toda essa situação, que não gostaram dela, mas que gostaram de mim. Só que eu não tenho a mesma índole que ela, então eu, tipo assim, não ficava com nenhum deles porque ela gostava. Enfim, gente, sinto muita falta, mas eu sei que me faz mal, então tenho que manter a distância. Mas enfim, vocês teriam feito um escândalo assim no meu lugar se vocês descobrissem uma situação dessa anos depois? E foi... Gente, ele fez um escândalo. Começou a dizer que aquilo era um absurdo, que aquela coisa, que eu não precisava fazer aquilo porque tinha ele, não sei o quê. E, gente, sério, pra mim é a coisa mais natural do mundo. Pra mim, todo mundo faz isso. Tá, se você não faz, tudo bem, só ignora. Mas 90% das pessoas fazem. E só que eu acho que ele ficou com raiva porque ele meio que atingiu a masculinidade dele, né? Não porque ele achava que era errado. É porque eu acho que na cabeça dele ele pensou assim, tem eu e ela fica fazendo não sei o que... Tipo assim, eu não tô dando conta e afins. Coisa de mente com masculinidade. A gente brigou muito, obviamente, porque eu queria que ele entendesse o meu lado, ele queria que eu entendesse o lado dele. E foi a maior briga. E a gente passou dias e dias e dias dentro de casa só falando o básico. Parecia duas crianças. Até que depois ele voltou atrás, me pediu desculpa, disse que tinha exagerado e tal, mas foi uma situação assim que conturbou muito o nosso casamento. E vocês? Já passaram por alguma situação dessas? Alguém já pegou vocês naquele momento? Enfim, essa é a minha história. Gente, se tem uma coisa que eu me orgulho de mim, é que eu nunca precisei passar por cima de ninguém, humilhar ninguém, bajular ninguém pra ter as coisas na minha vida, né? Talvez seja exatamente por isso que eu não tenho nada na vida. Nisso que ela veio pra cima de mim, gente, eu não tive nem reação de me defender, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Logo em seguida ele já veio e tirou ela de cima de mim, os outros colegas que estavam lá foram e, tipo, me levaram pro outro canto e tal. E eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Essa mulher é louca, por que que ela fez isso e tal? Vão lá, ela vai bater nele. Eu querendo defender ele, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí ele ficou, tipo, levou ela pra fora lá do nosso trabalho, ficou conversando, gritando com ela lá pra fora e a gente ficou dentro. E eu fiquei desesperada, tipo, gente, vamos lá, o que que tá acontecendo, não sei o quê. Até que um dos colegas que ajudou ele a separar chegou comigo e falou assim, então, aquela ali é a esposa dele. Eu virei e falei assim, como assim esposa dele? Aí os outros dois colegas que estavam lá, tipo, já começaram a ficar meio assim, de cabeça baixa e tal. Aí foi que a pessoa veio e falou pra mim, é porque ele é casado com aquela mulher ali há não sei quantos anos lá, falou. Falei assim, como assim ele é casado? Vocês sabiam que ele era casado? Porque vocês estão falando na maior naturalidade. Aí todos eles ficaram calados, nenhum deles me respondeu, então eu já entendi que eles sim, eles sabiam. Eu me levantei, fui pra dentro do banheiro e comecei a chorar, 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 chorar muito. Até que ele, né, o meu namorado, veio, bateu na porta do banheiro e pediu pra conversar comigo. E ele foi me contar que aquela mulher era a mulher dele, que ele era casado com ela há muito tempo e que ela tinha descoberto que ele estava tendo um caso com alguém do nosso trabalho, mas ela não sabia quem era. E ela descobriu que era eu no momento que eu fui, chamei ele de amor na frente dela. Eu fiquei o tempo todo calado, escutando ele falar, tipo, fiquei calada e comecei a lagrimar, eu fiquei sem reação até pra brigar com ele. Simplesmente levantei, peguei as minhas coisas e fui embora pra minha casa. Não tava nem aí se eu tava largando meu trabalho no meio do expediente. No outro dia, quando eu cheguei, eu fui direto falar com a minha chefe, né, pra ver como é que ia ficar a minha situação, porque eu simplesmente tinha largado ali o trabalho no meio do expediente. E todos os meus colegas vieram pra querer conversar comigo, mas eu não quis papo com ninguém, porque pelo que eu fiquei sabendo, todo mundo sabia, todo mundo estava acostumado a mentir junto com ele. Eram todos muito amigos dele, então com todo mundo que ele se envolvia, todo mundo concordava, tentava ajudar, dizia que ele era solteiro, enfim. Fui conversar com a minha chefe também sabia. Também estava sabendo. E por causa disso, ela sentiu pena de mim, ela meio que não me deu nenhuma advertência nem nada por eu ter saído no meio do expediente. E assim, a vontade que eu tinha de pedir demissão
foi muito grande. Mas eu não podia me dar esse luxo porque eu estava precisando daquele emprego. Se eu saísse, se eu me demitisse naquela hora, eu ia passar por muitos perrengues na minha vida. Então eu optei por não sair. Mas eu me afastei de todo mundo do meu trabalho e a relação ficou extremamente profissional. Já faz uns 4 meses que isso aconteceu. Até hoje, o inferno, o infeliz, fica me perturbando. Ele fica atrás de mim pra querer voltar. Mas eu não aceito. Os meus outros colegas tentam se chegar comigo, tentam fazer amizade de novo, mas eu não aceito. A minha chefe também ficou bem sentida, sabe? De vez em quando ela tenta puxar um assunto comigo, mas ela não posso tratar mal, né? Eu trato com educação e tudo, mas eu cortei todos os laços que eu tinha com todo mundo naquela empresa. E eu tô correndo, todos os dias eu tô procurando outro emprego pra que eu possa sair de lá, porque eu me sinto extremamente mal de estar no meio daquelas pessoas. Mas enfim, essa é a minha história. Meu marido tratou a minha melhor amiga super mal na frente de todos os nossos amigos, mas ele tinha razão na atitude dele. Fica aí que tem história nova. Eu e essa minha amiga, nós somos amigas desde o ensino médio. Desde mais ou menos uns 15 anos. E atualmente nós temos 23 anos. Desde que eu conheci o meu marido e apresentei ele pra ela, ele nunca foi muito com a cara dela. Porque ele fala que ela não é uma pessoa boa. Porque a minha amiga sempre foi o tipo de pessoa em que ela queria aparecer na frente das pessoas e diminuir as outras quando ela estava presente. Que ela sempre fosse a maioral. Tipo assim, hoje eu vejo isso, mas na época eu não via. Tinha momentos em que ela ia na minha casa e ela falava que a minha casa estava suja, que a minha casa estava bagunçada, que uma roupa estava me deixando gorda, que uma maquiagem não tava me favorecendo, que o meu cabelo não tava bom. Se eu tentava fazer alguma coisa diferente, ela falava que não tinha ficado legal, que ia ficar melhor nela. E na época eu não entendia o quanto isso era ruim pra nossa amizade. Mas o meu marido odiava quando ele via ela falando essas coisas. E ele sempre vinha pra perto de mim e falava assim: ah, tu não tinha que deixar ela falar contigo desse jeito. Por que tu deixa ela te ofender? Por que tu deixa ela falar que tu tá feia? Por que tu deixa ela falar mal da tua casa? E eu sempre brigava com ele porque eu falava que era super implicância da parte dele, que não tinha nada demais, que ela não tinha falado na maldade. Até que em um dia nós marcamos um jantar na minha casa pra reunir o nosso grupo de amigos. E o meu marido ia participar, porque enfim, ele mora lá, né? Fiz uma comida maravilhosa, cozinhei pra todo mundo, arrumei a mesa, deixei tudo perfeito pra receber os meus amigos. Esse dia ela chegou, todo mundo chegou e tal, se sentaram. Todo mundo quando chegou falou assim: nossa, a mesa tá muito bonita, tá tudo muito arrumado e tal. E o primeiro comentário que ela fez foi dizendo que a mesa estava muito simples. Eu fiquei um pouco sentida, mas na minha cabeça, besteira, deixa pra lá. Servi a comida. Todo mundo elogiou, falando que a comida estava muito boa. E o comentário que ela fez foi: nossa, mas tá bem sem graça a comida, né? Quando ela falou isso, o meu marido se levantou, bateu na mesa e falou assim: chega, sai da minha casa agora. Eu não acredito em como hoje tu tá mais escrota do que em todos os outros dias. Ficou tipo, como assim e tal? Ele falou: não, é isso mesmo, vai embora da minha casa agora. Meu marido simplesmente expulsou a minha melhor amiga da minha casa. Sentado, parou, parou. Ela passou, sarrou, gostou, sorriu. Óbvio que nós dois brigamos muito nesse dia, porque eu queria muito que ela entendesse que eu não tava fazendo aquilo porque eu queria minha ex de volta, porque eu queria ter o relacionamento de volta. Não tinha nada a ver com isso. Eu amo a minha esposa, eu sou apaixonada pela minha esposa, eu dou o mundo pra ela. Mas eu só queria que ela aceitasse uma coisa que eu queria fazer pra minha ex, pra agradecer por tudo. Ela ficou me ameaçando, né, dizendo que se eu fizesse, ela ia se separar, que ela ia se separar porque ela não ia aceitar aquilo, porque era uma falta de respeito e tal. E eu falei que eu não queria fazer nada pelas costas dela, que eu estava falando pra ela justamente pra ela ficar ciente que se ela quisesse, ela podia ir comigo conversar com a menina, eu não ia fazer nada pelas costas dela. Mas mesmo assim ela não quis acordo. Só que mesmo assim eu não aceitei. Mesmo assim eu fui atrás da minha ex-namorada e falei pra ela o que eu queria fazer. No momento em que eu disse, gente, ela chorou muito. Ela chorou, me agradeceu, disse que nunca ia ter dinheiro, não ia ter como me pagar aquilo que eu tava fazendo. E eu disse que não, que eu é que estava pagando ela por tudo que ela tinha feito por mim. Porque fora o que eu contei pra vocês, a gente passou por inúmeras situações em que ela me salvou, em que ela foi boa comigo. A minha mulher, quando descobriu, obviamente, saiu da nossa casa. Disse que não ia aceitar ser tão desrespeitada daquele jeito. Ela foi, saiu de casa e não quis mais papo comigo. Óbvio que depois eu fui atrás dela, fiquei tentando insistir, fazer ela voltar, entender toda a situação. E no final ela acabou voltando. A minha esposa voltou, mas continua não aceitando ainda essa situação. Quer dizer, ela diz que tenta entender, que tenta aceitar, mas não entra na cabeça dela. E assim, eu tô pagando a faculdade da minha namorada. Ela, inclusive, está namorando outro rapaz. Ele sabe da situação toda e tal. E ela tá muito feliz, gente, cursando o curso dela. Mas a minha esposa, de vez em quando, fica mandando indiretinha pra mim, sabe? E a gente acaba discutindo. Mas eu tento fazer ela entender porque eu amo a minha esposa. Eu não quero me separar dela de jeito nenhum. Eu quero ter uma família com ela. Mas eu só queria que ela entendesse. Mas, enfim, foi isso. Olha, quase eu consigo me safar, mas nos 45 minutos do último tempo me descobriram. E eu fiquei grávida do meu amante.
Ei, fica aí que tem história nova. Eu e meu namorado estávamos juntos há 3 anos já, mais ou menos. Eu gostava muito dele e tal, ele gostava muito de mim. A gente tinha uma relação bem estável, sabe? Até o capítulo ele começar a perturbar e tu começar a se interessar por outra pessoa. Gente, eu juro pra vocês, eu não era de ficar olhando outras pessoas, de ficar me interessando por outras pessoas, nada, nada, nada. Mas assim, tinha uma pessoa específica que começou a mexer muito comigo, sabe? Era uma pessoa que eu via com muita frequência. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um companheiro e tal, e eu sabia que eu não podia sacanear com ele daquela forma. E aí esse rapaz começou a se aproximar de mim, né? E começou a mostrar interesse logo de cara. E ele sabia que eu tinha uma pessoa, que eu era comprometida e tal, mas pra ele não foi impedimento nenhum, né? Ele mesmo começou a dar em cima de mim e tal. E eu conversava muito com ele, porque, assim, gente, eu tava muito interessada nele, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que eu não podia fazer absolutamente nada, né? Então, tipo, ele tentava me chamar pra sair e tal, eu sempre ficava enrolando, eu dizia que não, que não. Eu queria muito aceitar, mas a consciência pesava mais ainda e eu não vou. E aí a gente passou um bom tempo só conversando, sabe? Só trocando mensagens e tal. Mas o meu namorado começou a desconfiar e acabou pegando as nossas mensagens. Acabou descobrindo ali que a gente tinha todo esse rolo e tal. Depois de muita luta, meu namorado acabou me perdoando e deixando a gente continuar. Isso passou mais ou menos 1 ano e meio desde que toda essa situação aconteceu. Meu relacionamento com meu namorado já tinha voltado ao normal, ele já tava pegando confiança em mim novamente, a gente não tocava mais no assunto e tal, eu já tinha aprendido a minha lição. Aí pá, eu e esse menino a gente se encontra em um aniversário de uma amiga em comum, que o meu namorado não pôde ir porque ele tava de plantão e tal, mas como era uma pessoa que era muito, muito, muito amiga nossa, ele, não, vai e tal, não precisa ficar, eu tô de plantão, mas tu pode ir, não sei o que, e eu fui, e a gente acabou se encontrando lá. Acabei ficando mais bêbada do que deveria e a gente acabou ficando. E ficando do jeito que vocês imaginam. Só que grande detalhe, gente. A única pessoa com quem eu não me prevenia era com meu namorado. Eu já tomava anticoncepcional há muitos anos. E meu namorado era a única pessoa com quem eu não me prevenia de usar, tipo, camisinha, sabe? E com esse rapaz, quando a gente ficou, eu me lembro muito bem, apesar de eu estar bêbada, eu me lembro muito bem de falar pra ele que eu não tomava anticoncepcional e que era pra gente usar a camisinha, né? Eu falei isso justamente pra que ele não insistisse em a gente manter as relações sem preservativo. Então a gente acabou usando sim preservativo. Enfim, depois disso, ele tentou se chegar em mim de novo várias vezes, tentou conversar comigo e tal pra gente continuar saindo, se vendo, mas eu já tava com a consciência pesadíssima, porque eu falei, caramba, meu namorado acabou de retomar a confiança em mim, eu já tô sacaneando com ele de novo e tal. Então eu virei pra ele e falei, não quero, estou extremamente arrependida, isso não era pra ter acontecido, não vai acontecer de novo. Só que aí, eu engravidei, né? Só que eu pensei que era do meu namorado. Porque a gente manteve relações ali praticamente ao mesmo tempo, né? Mas com o fulano eu usei preservativo, mas com meu namorado eu não usava. Então eu pensava que o filho era dele. Antes de eu dar continuidade a essa história, preciso te dar um recadinho muito importante. Se você quer aprender a trabalhar de casa e ter a sua rendinha extra ou a sua independência financeira e trabalhando de casa ou de qualquer lugar, não perde tempo. Entra agora no link da Ana Bio, fala com a minha amiga Ana que ela vai te ajudar. Eu sei que tem muita gente que tem medo de golpes e tal. Eu já trabalho com a Ana desde o início do ano e eu garanto pra vocês que não é golpe. Então se você quer aí aprender a ter a sua rendinha extra, entra agora no link que tá na bio e fala com ela. Lembrando que é só pra maiores de idade, tá bom? Link tá na bio, só chamar. Enfim, todo mundo feliz, né? Eu grávida, meu namorado feliz, eu super feliz e tal, a família toda feliz. Tivemos a criança, o meu namorado pediu pra eu casar e nós casamos. Meu filho foi crescendo de acordo com o tempo. Ele foi ficando a cara do rapaz com quem eu tinha me envolvido. Eu fui a primeira pessoa que notei isso, óbvio, né? Eu comecei a notar que ele era muito parecido com ele. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu juro pra vocês, eu pensava que era do meu namorado. Quando eu comecei a perceber que ele tava ficando a cara do outro, eu comecei a me desesperar. E o pior de tudo é que não foi só eu que percebi, muita gente percebeu, muita gente que sabia do rolo que tinha acontecido há um tempo atrás, que meu namorado tinha descoberto, também começou a perceber que ele se parecia muito com o rapaz lá. Parte 2. Vocês precisavam ver a cara dos dois. A menina ficou pálida, ficou branca. Ele não sabia nem onde enfiava a cara dele, tipo, me olhando assustado e tal. Aí ele me olhou e falou assim, mas do que tu tá falando e tal? Aí ela abaixou a cabeça, ela não falou nada, ela só abaixou a cabeça e ela começou a chorar, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei assim, para de fazer de besta, para de fazer de sonso. Tu acha que eu não sei do relacionamento de vocês dois? Aí eu virei pra ela e falei assim, por que tu acha que eu virei tua amiga? Aí ela me olhou, tipo, assustada, né? Ela entendeu o que tinha acontecido. Aí ele continuou tentando negar, né? E ela era a única que não falava nada. E eu falei pra ele, para de negar, eu não quero mais saber, tá tudo terminado, acabou o nosso relacionamento aqui, acabou nossa amizade aqui, acabou, não quero mais saber. Eu só quero que vocês dois estejam cientes que eu estava sabendo de tudo o tempo todo. E ele, puto já da vida, pegou, olhou pra ela e falou assim, tá vendo? E tu ainda queria terminar por causa dela, ela nem liga pra ti.
Ele falou assim mesmo pra ela. E aí que ela começou a chorar mesmo. Ele se levantou e foi embora, né? Tipo, ele nem insistiu nem nada. Eu acho que ele já queria me dar o pé na bunda mesmo, mas tava esperando a oportunidade. Sei lá, sei que ele nem insistiu muito, se levantou e foi embora também, nem falei mais nada, deixei ele porque eu também não queria mais falar nada. Ela ficou sentada, né, de cabeça baixa, chorando e tal. E, gente, pasmem, durante todo esse tempo, apesar de eu ter entrado ali na cabeça dela, tal, de eu ter me aproximado por interesse, eu também gostava dela, sabe? Eu tinha descoberto muitas coisas em comum com ela. Então, apesar de eu estar fazendo aquilo com ela, eu também tava sofrendo um pouco por dentro. Daí eu fui e sentei no lado dela, né? Ela olhou pra mim e só sabia pedir desculpa. Começou a chorar e pediu desculpa, que ela tava errada, que ela, quando ela começou a se envolver com ele, ela sabia que ele tinha uma namorada, mas quando a gente virou amiga, ela quis terminar, ela se arrependeu, ela não queria fazer aquilo comigo e tal. Aí eu virei pra ela e falei que eu sabia, que ela sabia que ele tinha uma pessoa e que quando a gente virou muito amigas, ela terminou com ele, que eu tava ciente daquilo. Mas que ainda assim me doeu ela ter levado tanto tempo assim pra terminar e não ter terminado logo de imediato. Acho que ainda assim aquela situação toda me magoava, me deixava triste. Porque apesar de eu ter me aproximado dela por interesse, eu também tinha começado a gostar dela, então eu também tava odiando passar por aquela situação. Ela falou pra mim que ela não terminava com ele antes porque ela gostava dele, porque ela tinha esperança de que ele fosse me deixar pra ficar com ela, porque ela tava apaixonada e tal. E que quando nós viramos amiga, ela resolveu que ela ia deixar ele, que ela não ia ficar com ele, não sei o quê, porque ele não valia nada, ele não me merecia, ele não merecia ela. Enfim, ela me pediu muita desculpa, sabe? Eu falei pra ela que eu perdoava ela, mas que aquela situação toda sempre ia estar ali. Uma pedra em cima da gente, em cima da nossa amizade. E que talvez a gente não fosse voltar a ter as coisas como antes, sabe? Que eu perdoava ela, que eu não ia seguir odiando nem nada, mas que a gente não ia poder continuar sendo grandes amigas. Porque eu sempre ia me lembrar de tudo e assim, eu nunca ia confiar nela e acredito eu que a nossa amizade não ia dar certo. Ela falou que entendia, seguiu me pedindo desculpa e depois ela foi embora. E aí a gente parou de se seguir nas redes sociais e a gente parou de se falar, a gente não tem mais contato. E eu e ele, a gente também não voltou. E hoje eu vejo que sim, eu fui tóxica ao ponto de fazer isso, virar melhor amiga da amante do meu namorado e fazer ela sentir culpada por isso. Não, e quando eu vi que era ela, eu fiquei muito nervosa. Falei, eu acreditando em como as coisas são, em como esse mundo é minúsculo, em como é literalmente um ovo. Aí eu fiquei olhando, tipo assim, sério pra foto e tal, fiquei super desconfortável. Ele me perguntou o que que era. E eu fui e expliquei pra ele, né, que ela era minha professora no ensino médio, vários anos atrás. E falei como era a nossa relação, falei as coisas que ela me falava, as coisas que eu falava pra ela. Enfim, gente, eu não escondi nada, não. Contei tudo, falei pra ele que eu batia muita boca com ela, que eu não respeitava ela dentro da sala, mas porque ela era uma pessoa assim, assim, assim. Enfim, contei toda a nossa história, né. Aí ele ficou tipo, vai ser complicado, né. Mas lá no fundo, eu tava tipo assim, agora é a hora que eu vou esfregar na cara dela que eu vou ser alguém na vida, porque falta 2 semestres pra eu terminar minha faculdade. Na minha cabeça eu tava pensando isso, né? Aí, enfim, aí só que eu falei pra ele, falei, olha, é melhor tu contar pra ela quem é a tua namorada antes da gente marcar de fato o encontro, porque eu não vou chegar lá de surpresa, a mulher é capaz de ter um ataque ali no meio do restaurante, da casa, sei lá. Aí ele falou, não, tem razão. Aí ele foi e contou pra ela quem eu era, né? Tipo, mostrou minha foto e tudo, falou que eu tinha contado da história delas duas. A mulher surtou, gente. Ela surtou muito. Não queria aceitar o nosso relacionamento de jeito nenhum. Falou que não ia aceitar, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não valia nada, que era pra ele se separar de mim porque não ia dar certo, porque eu era assim, eu era assim. Tipo assim, ela tava me julgando por um jeito que eu era na minha adolescência, né? Agora eu já era adulta, tal, mulher. Eu ainda tinha muita raiva dela, tinha mesmo. Mas, assim, muitas coisas eu mudei, sabe? No meu comportamento, no meu pensamento e tudo mais. Então, assim, ela não quis marcar nenhum encontro pra gente se conhecer. Ela não quis aceitar o nosso relacionamento de jeito nenhum. Ela vivia fazendo o inferno. Quando ele saía comigo, ela vivia ligando, mandando ele voltar e tal. Gente, foi o maior inferno. Até que um dia ele já tava, tipo assim, de saco cheio, limite bem aqui com ela, e falou pra ela que era pra ela aceitar o nosso relacionamento, que era pra ela aceitar o nosso namoro, porque ele não ia terminar comigo por causa de um problema que ela teve comigo há 1000 anos atrás. E aí sei que foi a maior discussão deles dois lá na casa. Por fim, ela aceitou marcar um encontro comigo, né? Eu nem queria me encontrar com ela, mas como ele tava passando por toda essa situação, eu acabei indo, né? Pra mostrar que eu queria, sim, falar com ela, queria resolver as coisas e tal. E aí, nesse dia, ela marcou um almoço na casa dela, eu fui. Ela até que me recebeu bem, né? Tipo, não me amou, mas também não foi mal educada. E aí, nós conversamos um pouco, ela perguntou sobre a minha vida. Vocês precisavam ver, eu enchi a minha boca pra falar que eu fazia o mesmo curso que o filho dela, que eu já tava terminando a faculdade. Enchi a boca pra falar qual era o tema do meu TCC. Enchi a boca pra falar que eu tinha um estágio, que eu tinha um lugar onde eu estava estagiando e que esse lugar ia me contratar assim que eu finalizasse o meu curso.
Aí eu aproveitei aquele momento pra me lançar, pra mostrar pra ela quem eu era. Assim, ela ficava calada escutando, sabe? Aí no final de tudo, eu pra ficar de bem com meu namorado, pra mostrar pra ele que eu já tinha superado, falei pra ela que eu queria me desculpar por todo o meu comportamento que eu tinha tido com ela uns anos atrás, que naquela época eu era uma moleca, eu era irresponsável, imatura, eu não entendia que eu tinha que respeitar, não sei o que, enfim. Aí ela foi e se desculpou comigo também, né? Mas pra agradar o filho dela e meio que aceitou. Eu digo aceitou entre aspas, porque quando ela tá na minha frente, na frente do meu namorado, ela me trata com o maior amor do mundo. Até hoje a gente tá junto, tá? Inclusive, ele me deu permissão pra contar a história aqui. Ela não tem rede social, então Deus queira que ela nunca veja esse vídeo. Quando ela tá assim na minha frente, na frente dele, ela me trata com todo o amor do mundo. Como se eu fosse a pessoa mais maravilhosa que ela conheceu na vida dela. Mas por trás, ela me detona de uma tal forma, e o meu namorado sabe disso, porque todo mundo fala pra ele as coisas que ela fala de mim. Mas a gente já começou a morar junto esse ano e ele, sinceramente, nem liga para as coisas que ela fala. A gente tá, assim, seguindo a nossa vida e ignorando tudo que ela fala por trás. Ela pensa que a gente não sabe, mas a gente sabe. E a gente tá muito feliz. Nós começamos a morar juntos e, enfim, ela respeita, né, a nossa relação e é isso que importa. Mas, enfim, queridos, nunca se esqueçam das voltas que esse mundo pode dar. Mas, enfim, essa é a minha história. Vocês sempre pedem para ver o resultado dos topos? Vou mostrar um para vocês. E foi isso. Eu achava que eu tava sendo bancada pelo meu boy, mas aí eu descobri que eu tava sendo bancada era pela mulher dele. Ei, fica aqui a história nova. Eu conheci esse boyzinho aí pela internet, né? No aplicativo de relacionamento que acho que vocês devem imaginar qual é. Só que eu tava lá justamente só pra curtir e tal, conhecer pessoas, sem nada sério, mas eu acabei conhecendo ele lá. Achei que de início ia ser tipo só uma ficada, uma coisa aqui e tal, mas a gente foi ficando. E quando eu vi, eu já tava bem apaixonada por ele, sabe? E ele se dizia bem apaixonado por mim também. E ele era um cara que desde que eu conheci ele sempre mostrou ter muito dinheiro, ter muita condição, sabe? Tipo, ele me levava em restaurantes caros, ele me dava as coisas, ele me convidava sempre pra sair, e andava de carro, e, gente, era um luxo total. Falei assim, caramba, ganhei na Mega Sena, porque o cara, além dele ser bonito, é educado, e o cara ainda tem dinheiro. Não, eu tô bem na vida. Aí, beleza, né? Só que nem tudo são flores. Eu comecei a desconfiar quando ele não queria me levar na casa dele, de jeito nenhum. Tipo, ele sempre ia na minha casa e tudo, mas eu nunca podia ir na casa dele. Eu não sabia nem onde morava. E ele sempre inventava uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Então eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada aí. Mas não adiantava eu perguntar pra ele o que era, porque ele sempre ia inventar uma desculpa e provavelmente nunca ia me dizer a verdade. Então eu comecei a tentar mais algum tipo de estratégia para que eu pudesse pegar o telefone dele e ver se eu achava alguma coisa, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é que ele era casado, que ele tinha uma mulher ou coisa do tipo. A gente nunca passa a noite, e pra ele não querer que eu vá na casa dele, o único motivo é que ele tinha outra mulher. Até que uma das vezes, ele mexendo no celular do meu lado, eu consegui decorar a senha dele. E uma das vezes em que a gente estava em motel, que ele levantava para tomar banho, ele deixou o celular dele do meu lado. E eu aproveitei aquele tempo para fuçar o celular dele para ver se eu achava alguma coisa. E nisso, a primeira coisa que eu fui olhar foi o WhatsApp, né? E lá eu achei conversa dele com a esposa dele. E pela foto de perfil, ela parecia ser uma mulher bem mais velha do que nós dois, bem mais velha mesmo. Eu bati print do contato dela, né? Porque foi a única coisa que deu para fazer no tempo, para que eu mesma fosse conversar com ela, porque eu não tava nem aí, eu ia explanar era tudo mesmo. E aí eu bati print e mandei pra mim, pro meu WhatsApp. E depois que ele me deixou em casa, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela já sabia que eu tava desconfiada, só que assim, essa minha amiga ela não conhecia ele pessoalmente, né? Ela só via ele por foto e tal. E aí, eu conversando com ela, peguei e mostrei a foto da mulher, da suposta esposa dele. E nisso, a minha amiga reconheceu ela. Falou que ela era professora dela na faculdade, que ela era uma mulher que tinha muito dinheiro, que ela tinha vindo de uma família muito boa. Então, ela tinha muito dinheiro e todo mundo na faculdade comentava que ela tinha um marido que era bem mais novo do que ela e que sugava ela financeiramente falando. Ou seja, eu acabei de descobrir que todo esse tempo eu estava sendo bancada pela mulher dele. Quando eu vi que ela entrou no nosso quarto e passou mais de 1 hora de tempo lá dentro, eu já imaginei o que estava acontecendo. E eu fiquei com muita raiva porque ela levou um homem que eu nem sequer conhecia. Sabe, se fosse pelo menos um namorado dela, alguém que eu já conhecesse, até que eu poderia relevar, mas simplesmente era uma pessoa que eu não conhecia. E ainda tiveram a ousadia de ficar dentro do meu quarto, que é o quarto que eu durmo com meu marido. Pois bem, quando a gente viu isso, a gente não falou absolutamente nada. Quando voltamos de viagem, eu fui questionar com ela quem era aquele homem. Ela ficou toda sem graça porque ela pensava que a gente nem tinha visto, mas ela disse que era um ficante, era um rapaz que ela tava ficando. Tipo assim, era alguém que ela nem sequer conhecia direito e ela tava enfiando dentro da minha casa. O que mais me deixou
pé da vida é porque justamente dentro do nosso quarto tinha muitas coisas de valor. Tinha joia, computador e outras coisas de valor. Então, ela colocar uma pessoa que ela nem ela sequer conhecia direito, tipo, aquela pessoa podia roubar nossas coisas ou fazer sabe Deus o que com ela lá dentro, já que eles estavam sozinhos. Então eu comecei a questionar ela, comecei a falar que eu não tinha gostado daquela atitude, que eu tinha desaprovado, que não era pra ela fazer isso, não era pra ela estar colocando gente dentro da minha casa que eu não conhecia. Enfim, comecei a brigar com ela. E ela disse que eu tava exagerando. E a família também. Que tinha sido uma bobagem, que tinha sido só um momento, que não tinha acontecido nada, não tinha por que eu estar brigando, que tinha sido besteira e tal. Tipo assim, todo mundo ficou do lado dela e todo mundo ficou contra mim, dizendo que eu estava exagerando, já que não tinha acontecido nada. Mas poderia ter acontecido, não poderia? Ela teve sorte de ter conseguido alguém que não fez nada. Por fim, eu briguei muito com a minha irmã nesse dia, nós paramos de nos falar, e até hoje a minha mãe fica jogando indiretinhas pra mim, dizendo que a culpada da gente não estar se falando sou eu, porque eu exagerei por ela ter levado uma pessoa desconhecida pra dentro da minha casa. E aí, vocês acham que eu exagerei? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Cara, quando ela fez isso, foi uma facada que me deram, sabe? Ver a minha mãe falando que ela não via a hora de eu ir embora, só porque eu queria dormir, só porque eu queria descansar, só porque eu queria o meu quarto e a minha cama. Aí eu não falei nada, né? Tipo, eu engoli aquilo no seco, mas na hora os meus olhos começaram a encher de lágrimas. Peguei, fui pro meu quarto, não consegui nem dormir, comecei a ficar com a cabeça muito inquieta, fiquei muito agitada com aquela situação. E os meus tios lá, ó, metendo pau em mim no grupo da família, porque eu não tava no grupo da família. Como eu falei pra vocês, eu não gosto nem de ter contato com esse povo. Eu não tava no grupo da família, mas eu tinha uma prima minha, que era muito minha amiga, que estava nesse grupo, e ela tava me mandando todos os prints, todas as mensagens, tudo tava falando de mim. Gente, eles estavam metendo pau em mim, me chamando de mal educada, me chamando disso, me chamando daquilo, dizendo que eu não tinha consideração com eles, que eu não tinha consideração com as crianças, que não sei o quê, era uma péssima pessoa e tal. Estavam, ó, me xingando do que tudo que vocês podem imaginar. Minha mãe lá no grupo pedindo desculpa por mim. Pedindo desculpa no meu nome. Falei, louca, nem vou pedir desculpa, que já tu tá pedindo já. Nisso, ela veio no meu quarto e começou a falar que era pra eu pedir desculpa pros meus tios, porque eu tinha sido mal educada, porque eu tinha sido isso, porque eu tinha sido aquilo. E eu falei pra minha mãe que eu não ia pedir desculpa, porque o que eu tava pedindo era meu, era minha cama, era meu quarto, eu não tava exigindo nada demais. Ela tinha que entender que eu tava acordada desde, de meia-noite até meio-dia, eu precisava descansar. E aí a gente começou a discutir, né? Porque ela queria que eu fizesse uma coisa, eu falei que eu não ia fazer e eu não fiz. Só que no meio da discussão ela voltou a dizer que ela não via a hora de eu ir embora de lá. Aí eu peguei, não aguentei e falei pra ela que ela não precisava nem esperar a minha casa ficar pronta. Comecei a arrumar todas as minhas coisas e fui pra casa do meu namorado. Cheguei lá, eu desabei em choro, né? Porque eu fiquei, muito arrasada que a minha mãe tinha me falado aquelas coisas só porque eu tinha tirado pessoas do meu quarto. Eu desabei em choro, né? Aí eu passei uma semana sem falar com a minha mãe. Nessa uma semana ela veio atrás de mim pedindo pra eu voltar pra casa e eu falei que eu não ia voltar. Que eu ia ficar morando lá com meu namorado até a minha casa ficar pronta. E o meu namorado, graças a Deus, sempre foi um anjo comigo, sempre me apoiou, me ajudou em tudo. Ele foi o primeiro a dizer que eu não ia voltar pra casa da minha mãe, que era pra eu ficar lá com ele até a minha casa ficar pronta. E foi o que eu fiz. Eu voltei a falar com a minha mãe, obviamente, né? Porque essa foi uma situação que, ao meu ver, não era algo suficiente para eu nunca mais falar com a minha mãe, mas eu não voltei a morar com ela. E com a minha família, que eu não voltei a falar. Com os meus tios e tal, não voltei a falar. E nem quero, não quero nem contato. Hoje em dia, de vez em quando, a minha mãe ainda joga assim um chavequinho pra mim, uma conversinha e tal, pra ver se eu volto a falar com eles, mas eu falei que não vou voltar, que eu não faço nem questão. E que se alguém tem que me pedir desculpas, são eles e não eu. Aí ela fica com raiva e tal, começa a querer brigar, eu já nem dou mais confiança, vou embora e a gente vai se virando desse jeito. Mas agora, sério, me digam aí, eu tô errada em ter tirado essas crianças do meu quarto no momento em que eu precisava descansar? Porque de tanto meterem na minha cabeça, eu tô começando a achar que eu tô errada. Enfim, comentem a opinião de vocês. Eu não quero a minha prima na minha casa com o meu marido. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já tô junto com meu marido há 6 anos. Assim, um total de relacionamento. E logo quando eu conheci ele, que a gente estava começando a namorar, minha família sempre foi muito acolhedora. Então, na época que nós começamos a namorar, foi bem uma época que a minha família estava reunida para fazer uma festa de família e tal. Tinham criado um grupo no WhatsApp para todo mundo se acertar. E colocaram ele nesse grupo porque a minha mãe sempre foi muito acolhedora, como eu falei. Ela disse que ele ia participar da festa, que ele queria que ele participasse de tudo. Enfim, achei até bacana. Só que eu tenho uma prima que ela cresceu junto comigo, mas depois que nós chegamos na fase adulta, a gente acabou se afastando um pouco porque nós, de fato, temos personalidades muito diferentes. E essa minha prima, ela sempre foi muito atirada, sabe? E na época, tava todo mundo no grupo do WhatsApp, ela começou a mandar algumas mensagens, assim, ela mandava mensagens falando que era coisa da festa e tal, mas eu sabia que a intenção dela não era essa. E ela não chegou a, de fato, assim, dar em cima do meu marido,
a chamar ele pra sair, ou mandar foto, coisas do tipo. Mas ela fazia umas indiretas, ela fazia umas brincadeiras assim, que era meio estranho. Inclusive, na época que ele era meu namorado, ele chegou a me mostrar essas mensagens, porque ele chegou pra mim e falou assim, será que eu tô ficando doido? Eu tenho a sensação que ela tá dando em cima de mim, mas não tenho certeza. Aí só que, enfim, ele me mostrou e tal, na época eu não falei nada pra ela, eu errei aí, era pra eu ter falado. Eu falei apenas pra minha mãe, mostrei pra minha mãe, e a minha mãe falou assim, não é isso, não sei o que e tal. Peguei e deixei pra lá, e ele também não deu mais confiança pra ela, né? Recentemente, eu e meu marido, nós tivemos um filho, né? E a minha licença maternidade já está se encerrando, então nós começamos a procurar alguém pra ficar com o nosso filho no período em que nós estamos trabalhando. E nisso, a minha mãe falou assim, tem aquela tua prima, ela tá desempregada e tal, tá precisando, e eu acho que ela não ia se importar de ser a babá do teu filho. Só que assim, gente, o meu marido, ele trabalha 4 vezes na semana e ele folga 3. É tipo assim, um dia sim, um dia não, sabe? Então vai ter dias que ele vai estar em casa. Só que a gente já tem aquele histórico dela ter dado em cima dele lá no início do nosso relacionamento. Tá certo que já faz anos, ela não voltou a agir daquela forma, mas a gente tem aí esse histórico. E eu falei pra minha mãe que eu não queria colocar ela dentro da minha casa. Aí a minha mãe me perguntou o porquê e eu fui e falei pra ela que eu não confiava nela pelo que ela tinha feito lá no início do meu relacionamento. Aí pronto, gente, a minha mãe começou a falar que isso era besteira minha, que já fazia anos, que era implicância, que não tinha nada a ver, que ela não ia fazer isso, que ela não ia fazer aquilo e tal. E eu falei pra minha mãe que eu não vou colocar ela dentro da minha casa. E principalmente pra ficar sozinha com meu marido em alguns dias em que eu não estiver em casa. Mas a minha mãe, achando que ainda manda em mim, foi e falou com essa minha prima e com a mãe dela, que é a irmã da minha mãe, que ela ia ser babá do meu filho. E aí quando a mãe dela veio me perguntar, eu falei que não, e falei a mesma coisa pra ela, o motivo pelo qual eu não queria. E aí a mãe dela, vulgo a minha tia, começou a falar pra todo mundo que eu era muito egoísta de não querer dar o emprego pra ela e, acima de tudo, extremamente insegura, porque sabia que a filha dela tinha chances de tirar o meu marido de mim. Na hora eu tava de costa, né? Tava arrumando as minhas coisas e tal, e quando ela falou, eu fiquei tipo... Gente, foi um silêncio constrangedor naquele momento. Aí o meu, agora ex-marido, né, virou pra ela e falou assim, não, mãe, eu não vou sair, essa casa é minha e tal. Aí a minha sogra falou assim, não, essa casa é minha. A gente nunca tirou ela do meu nome, ela é minha. Se a sua esposa quiser te perdoar, aí você volta pra cá. Mas se ela não quiser, a casa é do meu neto. Então pegue as suas coisas, arrume que você vai voltar a morar comigo com seu pai, porque essa casa é do meu neto. E como o meu neto ainda não pode decidir por ele mesmo, quem manda aqui é a fulana. E apontou pra mim. Aí ele ficou, tipo, calado, não falou mais absolutamente nada, foi pra dentro do quarto e começou a arrumar as coisas dele. A minha sogra chegou perto de mim e falou assim, pare de arrumar tuas coisas, guarda no lugar. O que eu falei é sério, essa casa não é mais dele, ele vai sair, você vai ficar. Aí eu e a minha sogra, nós conversamos muito, né, sobre aquela situação toda e tal. E ela me falou que eu decidia quem entrava, quem saía, que se eu quisesse perdoar o meu marido, que tudo bem também, era uma escolha minha, mas que se eu não quisesse, eu não tinha que sair e tal. Conversamos bastante, gente, bastante mesmo. Meu marido saiu da casa batendo perna, batendo porta, morrendo de raiva. É claro que nos primeiros meses eu senti muita falta dele, muita mesmo. Eu tava acostumada, né? Senti muita falta, pensei, e se eu perdoasse e tal, eu posso perdoar, não sei o quê. Mas aí eu pensei, não, se eu perdoar, ele vai fazer de novo. E eu não quero essa vida pra mim, de ficar sofrendo, descobrindo traição atrás da outra e tal. Não quero descobrir, então eu bati assim um pé comigo mesma, decidi que eu não ia aceitar, que eu não ia perdoar. E eu realmente não voltei. E aí meu filho nasceu, já tá com 1 ano, inclusive. Mas pelo menos como pai, gente, ele não falha, sabe? Ele sempre vem aqui, sempre que pode, ele me ajuda, ele fica com a criança, tudo. Ele, inclusive, tá namorando com uma moça. Essa moça, toda vez que ele vem visitar o meu filho, ela vem junto com ele. E a gente se dá muito bem, sabe? Ela é uma pessoa muito boa, muito incrível, dá pra ver que ela também gosta muito do meu filho. E isso pra mim é muito importante, sabe? Porque se a relação deles se aprofundar e eles vierem casar, algo do tipo, eu quero que o meu filho tenha uma boa relação com a madrasta, eu quero que eu me dê bem com a madrasta, porque eu acho que isso tudo vai favorecer o meu filho. Então, toda vez que ela vem, a gente conversa muito, a gente se dá muito bem. Eu também já perdoei o meu ex-marido, né? A gente se dá muito bem, somos amigos hoje, a prioridade é o nosso filho. E o meu filho, gente, é oficialmente o dono da casa. Quando ele nasceu, a minha sogra cuidou de resolver logo isso e ela realmente deu a casa pro meu filho, o neto dela. Hoje em dia a gente se dá todo mundo muito bem, até porque a nossa prioridade é a mesma. E não temos mágoas ou rancores nenhum do outro. Enfim, foi isso.